Milionário jovem entra em pânico até que a empregada faxineira surpreende e vira o jogo. O salão do hotel 5 estrelas respirava luxo. Lustres brilhavam sobre a multidão elegante, enquanto a tecnologia prometia revolucionar o mercado. Ricardo Langford, com seus 28 anos, vestia um terno impecável e ostentava o sorriso confiante de quem domina o mundo. CEO da Langford Tecnologia, ele tinha tudo para brilhar naquela noite. Investidores poderosos, jornalistas ávidos e uma apresentação do Orion X, o sistema de segurança digital que mudaria para sempre a proteção global. O ar estava pesado, carregado de expectativa. De repente, um silêncio pesado cortou o ar. As telas, que deveriam demonstrar a invulnerabilidade do Orion X, congelaram. Luzes piscavam. Uma luz vermelha pulsava na mesinha de controle. Um ruído estranho, quase um chiado, tomou conta do ambiente. Ricardo franziu a testa. Murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. Rostos antes animados se tornaram apreensivos. Alguém sussurrou. Aquele parecia o prelúdio de um desastre. O brilho no olhar de Ricardo desapareceu. Aquele nó na garganta apertava mais a cada segundo. Ele sentiu a pressão subir, o pânico escorrendo pela pele. Como CEO, ele sempre transmitia calma, mas agora sua mão tremia, visível para quem quisesse reparar. Os investidores cochichavam de um possível colapso da empresa. O medo era palpável, como uma tempestade prestes a explodir. Enquanto a equipe técnica corria freneticamente atrás de uma solução, poucas pessoas notaram Zuleide. A faxineira, com seu uniforme simples, circulava discretamente pelo corredor lateral. Ali, longe dos holofotes, seus olhos atentos captavam cada detalhe daquele caos. Zuleide sempre teve um interesse secreto por tecnologia. Nas horas roubadas entre a limpeza, garimpava vídeos online e estudava cibersegurança, fascinada pelos códigos que a maioria ignorava. Algo ali não fazia sentido para ela. A falha não era aleatória, pareceu meticulosamente armada. O padrão estranho nos dados saltava aos seus olhos treinados. O coração acelerou. Ela precisava fazer algo. Em silêncio, aproximou-se dos painéis, deslizou o dedo pelo teclado esquecido, vasculhou o sistema. Códigos ocultos, quase invisíveis, surgiram na tela. Views? Sabotagem? Sim, sinais claros disso. O salão estava tomado pela tensão. Ricardo era cobrado, pressionado. Ele engolia em seco, a voz falhando. As acusações veladas cresciam. Desastre anunciado. Ouviam-se ecos entre os investidores. A esperança parecia sumir, enquanto o pânico criava uma nuvem sufocante. Então, Zuleide sente o peso da decisão. Alega a própria invisibilidade. Uma faxineira. Quem prestaria atenção? Mas ela avança, firme, contra a arrogância da equipe técnica. Revela a trama escondida. Expõe os códigos maliciosos que corroíam o Orion X de dentro para fora. E mais, descobre que um ex-funcionário, ainda com acesso às entranhas do sistema, é o traidor por trás da sombra maldita. No meio do caos, Ricardo olha para ela. Algo mudou. O medo começa a ceder lugar a uma fagulha de esperança. Ele oferece a Zuleide um convite surpreendente: integrar a equipe de segurança da Langford Tecnologia. Um novo capítulo? Talvez, mas o mistério ainda não acabou. No silêncio inquietante que se segue, Zuleide recebe uma mensagem anônima em seu celular. Palavras frias e ameaçadoras. Pare, ou sua família sofrerá. O ar fica gelado. Quem está por trás dessa sabotagem? Até onde eles vão para manter seus segredos escondidos? O jogo só começou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado que se seguiu à mensagem ameaçadora de Zuleide reverberou pelo salão, como se o tempo tivesse parado. Os olhares dos investidores, antes cheios de expectativa, agora se fixavam em Zuleide, essa faxineira cuja coragem desafiava a opressão do momento. Ricardo Langford, sem saber o que fazer, apenas a observava. Mas a tensão era palpável. O ar estava carregado de incertezas. Zuleide respirou fundo. Que fazer agora? O coração batia forte. Não era só ela em jogo. Sua família estava ameaçada. A decisão de expor a sabotagem poderia custar tudo. Enquanto a equipe técnica tentava, sem sucesso, resolver a falha do Orion X, ela sentiu um nó na garganta. Mas uma voz interna encorajava. Ela não poderia recuar. Então, enquanto Ricardo tentava organizar suas ideias, uma interrupção abrupta disparou como um tiro. As luzes do salão se apagaram completamente. Um grito cortou o ar. As panelas de fundo de cozinha começaram a tilintar. Quando as luzes voltaram, uma figura sombria estava à porta, com um capuz cobrindo o rosto. O silêncio fez lugar ao caos. "Ricardo!" gritou Zuleide, quando percebeu que a figura segurava um dispositivo que piscava em vermelho. "Cuidado!" O desconhecido disparou um som ensurdecedor, como uma sirene. E então, várias telas ao redor do salão mostraram imagens em tempo real de pessoas em locais aleatórios. A casa de Zuleide, a escola de sua filha, a praça onde seus amigos costumavam se encontrar. A multidão caiu em pânico. As vozes tornaram-se gritos, e os investidores levantaram-se abruptamente, buscando a saída. Foi como um filme de terror. Mas o terror transformou-se em um pesadelo real quando a figura revelou seu rosto. Zuleide ficou paralisada. A pessoa atrás da máscara era a melhor amiga de sua infância, Ana. Não podia ser. O choque a atingiu como um soco. "Ana, o que você está fazendo aqui?" As palavras falharam em sair de sua boca. Ana tirou o capuz, revelando um olhar frio. "Surpresa! Você realmente achou que poderia nos deixar para trás? Sabia que a Langford Tecnologia estava em perigo, mas não tinha ideia do que isso significava para nós, não é? O que você fez pode acabar com tudo. Você realmente achou que todo esse tempo virando alguém importante poderia salvar a sua família?" As palavras de Ana cortaram o ar. Zuleide sentiu como se o chão abrisse sob seus pés. A amizade que pensou ser inquebrável agora revelava um lado sombrio. "Por que você está fazendo isso? Nós éramos amigas." "Sim, éramos. Mas o tempo muda as pessoas. Você não entende, Zuleide. O poder traz liberdade. E a sua escolha de expor tudo pode não só arruinar sua vida, como também a minha. Pense rápido. Você não sabe o que desencadeou." Ricardo, perdido em um redemoinho de emoções, tentou intervir, mas a figura de Ana, antes tão familiar, agora exalava um perigo inexplicável. A sala estava em chamas, mas o fogo que ardia dentro de Zuleide era outro. Era o desespero. "Liberdade?" Zuleide gritou, seu tom de voz ecoando entre o pânico. "Você se tornou quem eu mais temia." A tensão explodiu. Um grito coletivo ecoou pelo salão. O que estava em jogo não eram apenas os investimentos de Ricardo, mas segredos muito mais profundos que ameaçavam desmoronar. O que Ana revelou merecia uma reflexão horrenda. Quem realmente estava por trás da sabotagem? E mais importante, poderia Zuleide confiar em alguém novamente? Enquanto os gritos se misturavam ao som de sirenes distantes, Zuleide percebeu que não era só uma luta por um sistema de segurança. Era uma luta por sobrevivência. E agora, a verdadeira batalha aguardava. O que mais existia nas sombras? O que mais haviam escondido dela?
O jogo apenas havia mudado de mãos. O silêncio ensurdecedor ecoava enquanto Zuleide encarava Ana. O caos à sua volta parecia distante. Cada grito, cada ruído se transformava em um zumbido apenas como se o mundo estivesse se desfazendo. Ela não conseguia processar bem o que estava acontecendo. A melhor amiga de infância agora revelava um lado aterrorizante. Por que você fez isso, Ana? Nós éramos como irmãs. A voz de Zuleide tremia. E o desespero começava a se misturar com a raiva. Até que um clarão iluminou a sala, e outra cena surgiu diante de seus olhos. Um homem vestido de preto e com uma máscara que cobria o rosto entrou pelo fundo do salão, empurrando as pessoas para o lado. Todos fiquem onde estão! Ele gritou. Sua voz era grossa, cortante, e impunha respeito instantaneamente. Zuleide sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ana estava tão obcecada em destruir sua vida que nem percebeu o verdadeiro perigo se aproximando. O homem disparou mais uma vez. A ordem é simples: sigam as instruções e ninguém se machuca. Ele levantou algo metálico na mão que brilhava na luz tênue. Zuleide percebeu que era uma arma. O nervosismo da multidão se transformou em pânico absoluto, e elas eram apenas uma gota nesse mar de terror. Por que você não me avisou, Ana? Você não sabia que tinha mais em jogo? Está tudo mudando! Zuleide exclamou, tentando recuperar a coragem. Isso não faz sentido. As palavras saíram de seus lábios como um sussurro pesado. Mas, para sua surpresa, Ana sorriu, como se tivesse esperado por aquele momento. A verdade, Zuleide, é que tudo isso é parte de um plano maior. Você não é a única que tem segredos. Não somos as únicas envolvidas. Esse homem trabalha para a Langford Tecnologia, e ele sabe de tudo. Os olhares das pessoas estavam fixos nas duas, mas a confusão tomou conta do salão. Ninguém sabia em quem confiar. O homem de preto falou novamente. Precisamos da chave de acesso ao Orion X. Sem ela, tudo isso será apenas um espetáculo. E é aí que você, Zuleide, entra. Eu? O choque dominou sua mente. O que você quer de mim? Ana, agora com um olhar sutil de triunfo, fez um gesto sutil, e o homem acenou com a cabeça. A chave que pode mudar tudo. Ou você nos dá, ou esse evento que você acha que está acabando em um desastre se tornará algo muito, muito pior. Zuleide sentiu seu mundo desmoronar. A lembrança da filha passou por sua mente como um flash. O que aconteceria se ela não cooperasse? E todo o seu esforço para protestar contra a Langford Tecnologia. Ela não tinha ideia de que Ana e o homem faziam parte de um esquema maior, que a envolvia em uma teia de interesses, medos e segredos. Subitamente as luzes do salão começaram a piscar novamente, mas agora havia uma intenção estranha nelas, uma contagem regressiva, e Zuleide sentiu seu coração disparar. Ana estava rindo, uma espécie de riso carregado de vingança. Mas Zuleide percebeu algo. Havia lágrimas nos olhos dela. O que você está escondendo, Ana? Zuleide perguntou, agora mais confusa do que nunca. O que havia por trás de toda aquela raiva? O desespero se transformou em uma nova esperança de compreender a verdadeira natureza daquela traição. Como se respondendo ao pensamento de Zuleide, o homem de preto tirou um celular do bolso. Ele mostrou uma imagem. Um sorriso congelou no rosto de Zuleide, enquanto a imagem se revelava. Era sua filha, sorrindo, despreocupada. O que você fez com ela? O grito de Zuleide ecoou na sala e a tensão aumentou. O rosto de Ana se transformou. Ali, em um instante, um novo plot se desenrolou, e cada respiração tornava-se uma luta. Uma espera desesperada por respostas. As engrenagens da traição começavam a se mover. As luzes começaram a piscar mais rapidamente, e o zumbido de um alarme se misturou aos gritos da multidão.
Zuleide se deu conta de que não era apenas a sua vida que estava em perigo, mas a de todos ali. Ao mesmo tempo, as cartas na mesa foram viradas de uma vez, e o que parecia ser uma luta por sobrevivência se transformou em uma batalha por algo muito maior. Enquanto o tempo se acabava, um novo dilema se formava. O que Zuleide faria? E quem ela poderia realmente confiar? Uma nova era de escolhas estava na porta, e o jogo a que todos estavam prestes a entrar exigiria muito mais do que coragem. Como poderia alguém contestar a própria amizade quando se tratava do amor de uma mãe? E assim, o verdadeiro jogo começou. O silêncio ensurdecedor ecoava enquanto Zuleide encarava Ana. O caos à sua volta parecia distante. Cada grito, cada ruído se transformava em um zumbido, como se tudo estivesse em câmera lenta. Ela não conseguia processar o que estava acontecendo. A melhor amiga de infância agora revelava um lado aterrorizante. Por que você fez isso, Ana? Nós éramos como irmãs. A voz de Zuleide tremia, e o desespero começava a se misturar com a raiva. Era como se os instintos de sobrevivência tivessem tomado conta dela. Zuleide olhava para a figura sombria, com a arma na mão, esperando um movimento. Ana estava tão obcecada em destruir sua vida que não percebeu o verdadeiro perigo se aproximando. Todos, fiquem onde estão! O homem gritava, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Zuleide sentiu um calafrio. O homem disparou mais uma vez. A ordem é simples: sigam as instruções e ninguém se machuca. Ele levantou um dispositivo branquíssimo que brilhava sob a luz. Era uma bomba. Por que você não me avisou, Ana? Você não sabia que tinha mais em jogo? O desespero na voz de Zuleide era palpável. Cada segundo contava. As luzes começavam a piscar mais rapidamente e o alarme cortava o ar. Ana sorriu de forma sinistra, e aquilo gelou o sangue de Zuleide. A verdade, querida Zuleide, é que tudo isso é parte de um plano maior. Você está tão envolvida que não consegue ver que está brincando com fogo. O homem de preto segurava o detonador com firmeza, como se dissesse que não havia escapatória. Zuleide sentiu a pressão aumentar, e suas mãos tremiam. E então, em um momento que parecia impossível, um grito ecoou pelos corredores do hotel. Era a filha de Zuleide. Era ela. Mãe! Mãe! A voz dela cortou o ar, e Zuleide sentiu o mundo desabar. O desespero tomou conta. O tempo parou. Não! Zuleide gripou, seu coração disparando. Olhando para Ana, um novo medo a consumiu. O que você fez com ela? Ana girou a cabeça, com um olhar que era uma mistura de raiva e satisfação. Ela está bem, mas pode não ficar por muito tempo. Você sabe o que precisa fazer, Zuleide. A chave de acesso, ou o que sobrou de sua vida, ficará em pedaços. O homem de preto deu um passo à frente. A tensão no ar era eletricamente palpável. Zuleide respirou fundo, tentando buscar um fio de coragem. Não, não pode fazer isso. Não somos essas pessoas. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas Ana apenas balançou a cabeça, como se estivesse decepcionada. Você não vê, Zuleide? O mundo é cheio de traições e segredos. Você só não estava preparada para a verdade. E então, em um movimento abrupto, Zuleide começou a correr. Mãe! A voz de sua filha chamou novamente. O homem de preto a seguiu, e os olhares na sala se tornaram frenéticos. Em um salto, Zuleide se lançou na direção da voz familiar. Precisava encontrá-la. Mas antes que pudesse avançar, um estrondo ensurdecedor ocorreu. A parede atrás do palco se desmoronou, e uma nova figura emergiu na fumaça, um homem alto, de terno. Zuleide ficou paralisada. Ele era familiar. Seu coração parou. Pai! Ela mal conseguia acreditar no que via. O homem que tinha perdido anos atrás, por quem sempre buscou respostas. Zuleide, saia da frente, ele gritou, a urgência na sua voz lembrando-a de que a situação estava fora de controle.
Mas a revelação abalou suas fundações. Seu pai, que acreditava ter perdido para sempre, era parte disso. O caos se desenrolava em um giro de emoções. Zuleide agora se deparava com verdades devastadoras. Sua própria história, entrelaçada em segredos obscuros. Seria seu pai a chave viral de tudo isso? O que mais ela não sabia? O pensamento a consumia enquanto a tensão ao redor crescia. Naquele momento, a fachada da segurança e da amizade começou a se desintegrar. O que mais foi escondido dela? A luta pela sobrevivência se tornaria uma batalha por revelações. E agora, mais do que nunca, Zuleide precisava decidir em quem poderia confiar. A verdadeira guerra estava prestes a começar, e o relógio estava correndo. O silêncio pesado se quebrava pelas vozes desesperadas da multidão. O homem de preto aguardava, a arma brilhando enquanto Zuleide encarava o pai que ela pensava ter perdido. O choque e o medo colidiram como um turbilhão em sua mente. Você está vivo? As palavras mal saíram de seus lábios, mas a realidade era ainda mais dura do que ela temia. Zuleide, isso não é o que parece. Eu não posso explicar agora. Seu pai estava em um estado de pânico controlado, os olhos correndo pelo salão, avaliando a situação. Você precisa sair daqui, agora! Ana, ainda ao lado do homem armado, soltou uma risada sombria. Você não entende nada, Zuleide. Todos têm um preço e você virou moeda de troca. Ele sabe algo que você não sabe. A tensão crescia e o alarme pulsava, cada instante mais estressante. Mãe! A voz da filha ecoou novamente. Zuleide sentiu o sangue gelar nas veias, lembranças de momentos tranquilos bombardeando seus pensamentos. Mas o que ela não sabia era que a cena diante dela estava prestes a mudar tudo. O homem de terno e máscara já se preparava para um ultimato. As pessoas tremiam ao seu redor e a atmosfera parecia elétrica. Eu preciso da chave do sistema de segurança, o homem de preto bradou. Ou você vai se arrepender de ter vindo. Pode ser a sua última chance. Não, não toquem nela, Zuleide gritou, a adrenalina disparando. Ela se virou para seu pai, buscando por respostas. O que está acontecendo? Por que você está aqui? Antes que ele pudesse responder, um clarão envolveu a sala, e tudo mudou. Uma explosão. O teto desabou em um retalho de escombros enquanto uma onda de calor e caos se espalhou. Gritos e gritos. Pessoas correndo em todas as direções. O ar, agora carregado de poeira e fumaça, tornava difícil respirar. Zuleide se lançou para a frente, segurando a mão do pai. Vamos, precisamos sair. Minha filha. Ela gritou em meio ao tumulto. Mas nada se comparava ao terror, quando, em meio ao desmoronamento, um rosto familiar surgiu entre os destroços. Era o ex-funcionário da Langford, o mesmo que todos acreditavam ter sido demitido. Zuleide, eu sabia que você viria. Agora não há como escapar. Ele estava coberto de sujeira, mas o olhar que lançou para a mulher era um misto de raiva e desprezo. Por quê? O que você quer de mim? Zuleide perguntou, sua voz falhando, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você trouxe isso para si mesma. Foi sua escolha se envolver com tudo isso. O Orion X não é apenas um sistema. Ele é uma chave para um mundo que você não conhece. E agora, você e sua família estão no meio disso. Ele apontou a arma para ela. O tempo parecia parar. O pai de Zuleide, com determinação, interveio. Não. Se você fizer isso, vai se arrepender. O homem de preto hesitou, e a tensão era insuportável. A situação não era apenas perigosa, agora estava pessoal. Os gritos misturavam-se ao eco do desmoronamento, e Zuleide sentiu que o chão se movia sob seus pés. O queixo de Ana estava erguido, e sua expressão tinha mudado para uma máscara de desespero. Você não pode fazer isso. Pense na sua filha. O que eu fiz a você foi por medo, mas não por querer. Eu também sou uma vítima. A sala tremeu com uma nova explosão, a fumaça subindo.
como se o próprio hotel estivesse em colapso. Zuleide segurou a mão do pai mais forte. Ana, o que você sabe? E o que está acontecendo realmente? A verdade ainda permanecia um mistério. Uma nova onda de pânico tomou conta quando uma sirene soou de fora do hotel. O tempo estava se esgotando. O homem de preto balançou, a expressão angustiada. Isto não acabou. Aqueles que estiverem à minha frente, eu não hesitarei. E em meio ao caos, Zuleide entendeu o que estava em jogo. Não só a segurança de sua filha, mas uma luta por revelações, verdades que poderiam destruir tudo. O passado estava voltando, e a escolha entre confiar no pai ou confrontar Ana se tornava cada vez mais imprevisível. Vamos sair, agora! Gritou Zuleide, puxando seu pai para perto, a adrenalina a guiando. Um som ensurdecedor sacudiu o lugar, e num último momento, ela viu o olhar de Ana, como se tudo estivesse mudando novamente. O que mais você esconde, Ana? Mas a verdadeira pergunta era: quem poderia confiar agora? O jogo estava apenas começando, e as cartas ainda não tinham sido jogadas. O silêncio pesado se quebrava pelas vozes desesperadas da multidão. O homem de preto aguardava, a arma brilhando enquanto Zuleide encarava o pai, que ela pensava ter perdido. O choque e o medo colidiam como um turbilhão em sua mente. Você tá vivo? As palavras mal saíram de seus lábios, mas a realidade era ainda mais dura do que ela temia. Zuleide, isso não é o que parece. Eu não posso explicar agora. Seu pai estava pálido, os olhos correndo pelo salão, avaliando a situação. Você precisa sair daqui. Agora. Ele olhou para o homem de preto, e a tensão cresceu como um peso enorme no ar. Ana, ao lado do homem armado, soltou uma risada cínica, carregada de desprezo. Você não entende nada, Zuleide. Isso é só o começo. Todos têm um preço, e você virou moeda de troca. Ele sabe algo que você não sabe. O alarme pulsava, cada instante mais estressante. Mãe! A voz da filha ecoou novamente, e Zuleide sentiu seu coração parar. O desespero tomou conta de seu ser. Tudo o que ela queria era proteger sua família. O que você fez com ela? O olhar de Ana tinha um brilho de satisfação, como se estivesse saboreando aquele momento. Antes que alguém pudesse falar, outra explosão ressoou, desmoronando uma parte do teto sobre eles. A poeira se espalhou, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Gritos, pessoas correndo em todas as direções. O ar agora carregado de poeira e fumaça tornava difícil respirar. Zuleide se lançou para a frente, segurando a mão do pai. Ele a puxou para trás, mas ela estava determinada. Vamos, precisamos sair! Minha filha! Gritou Zuleide, seu coração pulsando. Estava em jogo tudo o que amava. Mas rapidamente as coisas mudaram quando a porta dos fundos se abriu com estrondo. Uma nova figura entrou. Um homem alto com um capuz que cobria a cabeça, segurando uma maleta. Ele olhou ao redor e, de repente, fez um gesto rápido. Silêncio! Ele gritou, e a sala instantaneamente parou. A atenção agora estava voltada para ele. Eu estou aqui a mando de uma organização. Existe algo que vocês não entenderam. O homem tirou a maleta do bolso e a colocou no chão, abrindo-a de repente. Dentro estavam informações, documentos, imagens de todos os presentes, incluindo Zuleide e sua filha. Tudo estava exposto. Você não pode continuar nesse jogo. A informação vale mais do que vidas. O tom dele era ameaçador. Zuleide sentiu um nó na garganta. Tudo estava prestes a ser revelado. O homem olhou diretamente para o pai de Zuleide. Principalmente para você, que esconde mais do que imagina. Eu não tenho nada a ver com isso. O pai de Zuleide respondeu, mas sua voz não soava convincente. Ah, mas tem. Você tem um vínculo com essa organização secreta que deseja controlar a Langford Tecnologia. Pensou que tá apegado em numa nova vida.
Mas suas ações trouxeram você de volta aos braços do passado. A sala começou a tremer novamente, e a tensão aumentou a cada palavra. Zuleide olhou para o pai, confusa. O que está acontecendo? O que você fez? O desespero nas suas palavras era óbvio, mas também havia uma semente de dúvida que começava a brotar. Então, com um movimento rápido, o homem de capuz revelou sua máscara. Era alguém que Zuleide conhecia. O coração dela parou por um instante, um frio na espinha. Era um dos investidores que havia confiado, um dos que ela achava estar ao lado dela. Pedro, por que você está fazendo isso? Zuleide não conseguia acreditar. Porque você não entende a gravidade da situação. E você, Zuleide, sempre foi uma peão. Agora você se tornou a chave. A chave que pode desestruturar tudo. Ele sorriu de forma sinistra, como se estivesse satisfeito com a dor que causava. O olhar de Zuleide se fixou em Ana. Você sabia disso? Sabia que tudo era uma armação? Mas Ana havia desaparecido no tumulto, e agora Zuleide estava sozinha no meio do caos. O desespero tomou conta, e a sala parecia girar. Enquanto Zuleide tentava recompor suas ideias, o som de sirenes ao longe se aproximava. O tempo estava acabando. Havia tantas mentiras, tantos segredos que foram revelados. Mas a verdade mais chocante estava por vir. Você tem uma escolha, Zuleide. Use o que você tem ou perca tudo. E tudo pode desmoronar em um único movimento. Pedro aproximou-se lentamente, como um predador que aguardava a presa, e enquanto a sala tremeu novamente com a tensão do momento, Zuleide percebeu que cada passo poderia levá-la a um destino muito mais sombrio do que ela jamais poderia imaginar. O que realmente estava em jogo? Qual era a verdadeira natureza do seu pai e de Ana? A pergunta a deixava angustiadamente nervosa. O próprio destino parecia estar em suas mãos. Mas o que isso significava? E assim, o caos continuava, os rostos contraídos em medo e incerteza. Zuleide teve um lampejo de esperança, mas isso estava cercado por uma escuridão desconhecida. O que mais poderia ser revelado antes que tudo se esgotasse? O jogo estava longe de terminar, e os segredos estavam prontos para se desvelar. O tom da sala era eletricamente tenso e a tensão crescia. Zuleide sentia o coração disparar, cada batida ecoando na sua cabeça. O homem de capuz, Pedro, estava à sua frente, revelando verdades devastadoras que poderiam desestabilizar sua vida. Mas antes que pudesse responder, um estrondo forte reverberou pelas paredes decoradas do hotel. E então tudo aconteceu rapidamente. Do nada, as luzes começou a piscar, e uma cortina de fumaça começou a se espalhar, dificultando a visão. Gritos começaram a surgir por toda parte, e Zuleide viu, através da névoa, figuras correndo em pânico. O clima de festa estava transformado em um caos. "Não! O que está acontecendo?" ela gritou, tentando recuperar o fio da razão no mar de confusão. Logo, uma figura conhecida emergiu. Era Ana, balançando os braços desesperada. "Estão aqui." Eles chegaram. O olhar dela estava cheio de medo, e isso deu um frio na espinha de Zuleide. "Quem? O que você sabe, Ana?" ela chamou, a raiva e a preocupação se misturando dentro dela. A mão de Pedro estava tremendo enquanto segurava a maleta. "Precisamos da chave, agora." Ele estava perdendo o controle. Zuleide viu que a situação não era apenas uma questão de sobrevivência. Estava em jogo algo muito maior. A chave que Pedro mencionara não era apenas um acesso ao sistema. Era como se cada respiro que ela tomasse estivesse conectado a um segredo enterrado mais profundo. E então, como um momento de explosão, uma série de flashes de luz cortou a fumaça e, de repente, os seguranças do hotel entraram, armados, cercando a área. O tempo parecia parar. É claro, eles foram avisados sobre a possível emergência, mas ninguém esperava que essa situação explodisse tão rapidamente. "Todos no chão!
A equipe de segurança chegou! Um dos seguranças gritou e a multidão entrou em pânico. Zuleide sentiu um nó na garganta. O caos estava apenas começando. Uma mulher gritando, um homem empurrando todos para se protegerem. Os investidores não eram o único risco. No meio do tumulto e da fumaça, algo caiu entre Zuleide e seu pai. Um dispositivo, pulsando em um vermelho intenso. Um sorriso de satisfação se espalhou no rosto de Pedro. Essa era sua última chance, Zuleide. Se você não colaborar, todos aqui vão sentir as consequências. Mas sem pensar, Zuleide fez algo impensável. Ela se lançou para a frente, pegou o dispositivo e o apertou com força. Não, eu não sou sua peão, Pedro. Nunca fui. O aparelho fez um som alto, e uma série de explosões alaranjadas começaram a ecoar pelo salão. A fumaça espessa se tornava cada vez mais densa. A visão se tornava quase impossível. Você fez o quê? Ana gritou. Seu tom era de desespero. Zuleide sentiu seu coração parar. O que mais ela não sabia? O que havia sido revelado em meio ao caos? O som das explosões se misturava aos gritos, e de repente uma figura apareceu na fumaça. Uma silhueta familiar. Era a filha de Zuleide. Mãe! Ela estava com o rosto pálido, mas seus olhos estavam cheios de força. Não! Zuleide lutou para chegar até ela, mas o caos crescia. Como você conseguiu? Sua voz falhou. Pedro estava prestes a responder, mas outra figura surgiu. Era alguém que eles jamais esperariam ver. Alguém do passado. Um velho conhecido, que todos pensavam estar desaparecido. O ex-chefe de Zuleide. Diretamente de uma vida que ela acreditava ter deixado para trás. A sala se tornava um turbilhão de emoções. Cada rosto estava preso em uma máscara de pânico e confronto. O que você está fazendo aqui? Zuleide perguntou com a voz trêmula. Ele sorriu, mas havia algo obscuro em seus olhos. Estou aqui para finalizar o que comecei. E você, Zuleide, sempre esteve no centro de tudo isso. Seu tom era ameaçador. Zuleide mal podia acreditar no que ouvia. Cada palavra era uma punhalada. Quando as luzes finalmente se apagaram e tudo parecia mergulhar em trevas, o que ficou claro era uma nova verdade que estava prestes a romper qualquer noção do que já havia sido. A traição não estava só no ambiente. Ela estava mais próxima do que jamais poderia imaginar. O que mais estava escondido sob a superfície? E assim, no meio do caos, enquanto a sala começava a desmoronar e gritos ressoavam, a verdadeira luta para Zuleide se desenrolava entre alianças quebradas e a luta para proteger sua família. O que estava realmente em jogo agora? O quadro havia mudado, e a batalha era só o começo. O tom da sala era eletricamente tenso. E a tensão crescia. Zuleide sentiu o coração disparar, cada batida ecoando na sua cabeça. O homem de capuz, Pedro, estava à sua frente, revelando verdades devastadoras que poderiam desestabilizar sua vida. Mas antes que pudesse responder, um estrondo forte reverberou pelas paredes decoradas do hotel. E então, tudo aconteceu rapidamente. Do nada, as luzes começaram a piscar, e uma cortina de fumaça começou a se espalhar, dificultando a visão. Gritos começaram a surgir por toda parte, e Zuleide viu, através da névoa, figuras correndo em pânico. O clima de festa estava se transformando em um caos. Não! O que está acontecendo? Ela gritou, tentando recuperar o fio da razão no mar de confusão. Logo, uma figura conhecida emergiu. Era Ana, balançando os braços, desesperada. Estão aqui! Eles chegaram! O olhar dela estava cheio de medo, e isso deu um frio na espinha de Zuleide. Quem? O que você sabe, Ana? Ela chamou, a raiva e a preocupação se misturando dentro dela. A mão de Pedro estava tremendo enquanto segurava a maleta. Precisamos da chave, agora! Ele estava perdendo o controle. Zuleide viu que a situação não era apenas uma questão de sobrevivência. Estava em jogo algo muito maior. A chave que Pedro mencionara não era apenas um acesso ao sistema.
Era como se cada respiro que ela tomasse estivesse conectado a um segredo enterrado mais profundo. Então, como um momento de explosão, uma série de flashes de luz cortou a fumaça, e de repente, uma figura conhecida apareceu, um homem alto e robusto. Estava vestido com um terno escuro e um sorriso que fazia seu rosto parecer quase grotesco. Era o ex-chefe de Zuleide, Álvaro. Você, o que está fazendo aqui? Ela disse, seu coração disparando. Álvaro, extasiado, levantou a mão. Zuleide, você não entende. Tudo isso é parte do plano. Ele riu, mas não havia aquilo de satisfação. Era um riso doentio. Eu sempre soube que você era especial, mas nunca imaginei que chegaria a tanto. Deixou sua marca. E agora, nós podemos usar isso. Ela olhou para Ana e para Pedro, que estava congelado de surpresa. O que você quer dizer com plano? Que plano? Zuleide não conseguia entender. O que mais ele sabia? O espaço ao redor parecia encolher. E então, enquanto ela tentava processar, um barulho ensurdecedor cortou a sala. Fogos de artifício que estavam guardados para a festa explodiram em uma nova série de faíscas. Mas eram mais do que isso. Estouravam como se fossem bombas. O caos tomou uma nova dimensão, e a multidão entrou em pânico completo. E quando tudo parecia estar despencando, Pedro se transformou. Com um movimento rápido, ele puxou um dispositivo do bolso. Um brilho vermelho atravessou o recinto, e uma voz metálica soou por todo o hotel. Alerta de segurança. A ala sul do edifício está comprometida. Evacuação imediata recomendada. A expressão de Álvaro mudou. Um instante de pavor cruzou sua face. O que você fez? Ele gritou para Pedro, a voz soando como se estivesse no limite do desespero. Zuleide ficou confusa. Vocês dois sabiam disso? O que está acontecendo? Mas não era só isso. Um grito ecoou. Mãe! Mãe! O coração de Zuleide parou ao ouvir a voz da filha. O terror a atingiu como um soco no estômago. A fumaça começou a se dissipar lentamente, revelando uma figura conhecida. Eu estou aqui! Era a filha de Zuleide, com o rosto sujo, mas as pernas firmes, como se estivesse lutando para ficar em pé. Mãe! Gritou a menina, e Zuleide se lançou em direção a ela. Mas o caminho estava bloqueado por uma onda de pessoas desesperadas. Fiquem calmos! Saia do caminho! A voz de Zuleide se destacou enquanto empurrava a multidão. Mas a cada passo, sentia como se o mundo estivesse se desmoronando ao seu redor. E então, em um momento impactante, as luzes se apagaram completamente. Na escuridão, um novo som começou a ressoar. Era uma risada, fria e perturbadora. Vocês acharam que poderiam escapar? A voz era de Álvaro. O que Zuleide não sabia era que todo esse tempo havia uma ligação muito mais profunda entre o que pensava ser amigos e inimigos. O que mais eles estavam escondendo? E a verdade que Zuleide buscava poderia revelar algo muito mais aterrorizante? As peças do quebra-cabeça não se encaixavam, e a sala girava em um turbilhão de emoções intensas. O que estava exatamente em jogo? As luzes poderiam voltar a qualquer momento, mas as respostas poderiam ser devastadoras. Ela precisava de um plano, mas o que mais poderia acontecer naquele terror? A reviravolta estava aqui, e Zuleide estava prestes a descobrir o mais profundo dos segredos. O silêncio pesado se espalhou pela sala. A confusão tomou conta de todos. O rosto de Zuleide estava em choque, enquanto Pedro e Álvaro discutiam em meio ao caos. Tudo parecia estar desmoronando, mas os gritos da filha de Zuleide cortaram o ar e trouxeram uma nova onda de desespero. Mãe! Mãe! A visão dela, perdida entre a multidão apavorada, fez o coração de Zuleide acelerar com mais força. Ela se lançaria para salvá-la, não importava o que acontecesse. Mas naquele momento,
Um novo ruído, outrora abafado, começou a crescer em intensidade. Um zumbido, não muito diferente de uma dor profunda, agora elétrico. As luzes piscaram de forma frenética, aumentando a agitação, até que na escuridão intensa, uma explosão repentina fez a sala tremer. Chunks de papel, decorações e pessoas foram lançadas ao ar. E a verdade que estava oculta veio à tona. Zuleide viu uma sombra entre a fumaça, uma figura com um capuz. Ela se virou para olhar. Era uma mulher. Ao se aproximar, seu rosto ficou visível, e com horror Zuleide percebeu quem era. Não pode ser. Sua voz falhou. Mariana? Era Mariana, a irmã que havia desaparecido há anos, envolvida em um mistério que sempre a assombrou. A lembrança de sua irmã correndo para longe, em busca de algo que Zuleide nunca entendeu, a invadiu como um mar de dor. Mas o que ela estava fazendo ali? Zuleide ficou paralisada. O mundo sumiu ao seu redor quando a irmã disparou a voz, agora cheia de ódio e ressentimento. Você deixou tudo isso acontecer. Você se esqueceu de mim. Você se esqueceu de todos nós. Cada palavra dela atingia Zuleide como facadas. A sala em ruínas, pessoas desesperadas, tudo isso era apenas o prelúdio. Mariana levantou a mão e, em um movimento rápido, deslizou algo no chão. Agora você vai ver o que há por trás da Langford Tecnologia. O que a sua lealdade realmente significa? O dispositivo explodiu em um feixe de luz e a sala se transformou. As telas, que antes mostravam pânico, agora projetavam informações. Documentos, rostos, negócios obscuros e links entre pessoas que Zuleide jamais imaginaria. Era como se o trabalho da Langford fosse uma armadilha, uma fossa de traição e corrupção. Você é parte de tudo isso? Zuleide sussurrou. A dor no peito estava quase insuportável. Ela olhou para o pai, que agora parecia um estranho, e depois para Pedro e Álvaro, cujos rostos eram uma mistura de choque e inquietação. O que estava acontecendo? Começou a fazer sentido, mas a realidade era um pesadelo. Estar à sombra dessa empresa nunca foi apenas sobre tecnologia. Tem uma rede de mentiras aqui que você não compreendeu. E você, Zuleide, é a última peça desse quebra-cabeça. Mariana gritou. E a sala ficou em silêncio. O choque a paralisou. Zuleide se lembrou de momentos em que a família parecia unida, mas a verdade era muito mais sombria. Cada instante que passou procurando por Mariana era agora uma contagem regressiva. A irmã, seu lado mais escuro, sempre esteve perto, escondida nas sombras. Mariana, por favor! Gritou Zuleide, a voz chorosa. O que devemos fazer? Podemos parar isso. Mas a chama nos olhos de Mariana queimava com raiva e dor acumulada, e o sorriso dela revelava algo que Zuleide nunca pensou ver. Eu não sou a única que você deixou para trás. Muitos estão prontos para se vingar. Você nunca percebeu que a Langford é um deles. Algo muito maior que seu simples cargo. A revelação cortou Zuleide como uma lâmina afiada. O que ela havia realmente construído? E onde estava a verdadeira lealdade? As luzes piscavam e a tensão aumentava. A sala tremia. Zuleide percebeu que não era apenas uma luta por sua filha. Era uma luta pela verdade e pela sua própria vida que havia sido manipulada. Quantos mais estariam prontos para se vingar? O que mais Mariana havia escondido? Agora, Zuleide se via diante de uma tempestade devastadora, onde todos os laços eram precipícios. E enquanto o tempo passava, a pergunta ficou: quem era o verdadeiro inimigo? E até onde ela teria que ir para descobrir a verdade? Com o coração a mil e lágrimas escorrendo pelo rosto, a única certeza era que a batalha mal havia começado. O caos era absoluto. Zuleide olhava ao redor,
cercada por fumaça e gritos. A revelação de Mariana, sua irmã perdida, quebrava seu coração. Você não pode estar aqui. Não depois de tudo, ela gritou, as palavras tremendo em sua boca. Mariana sorriu, mas não era um sorriso amigável. Havia dor e rancor ali. Você sempre ignorou o que realmente importa. Agora, é hora de enfrentar as consequências, disse Mariana, olhando firme para Zuleide. As trocas de olhares eram como lâminas afiadas, cortando mais que a própria corrupção que a Langford representava. Zuleide respirou fundo. Eu não vou te deixar fazer isso. Não vou deixar o pânico dominar. Minha filha está aqui. Enquanto falava, seu olhar se fixou na multidão que ainda corria em desespero. Era hora de agir. Ela não podia esperar mais. O chão tremeu com outra explosão, os ângulos na sala mudavam e as pessoas se aglomeravam, procurando uma saída. Com um movimento decidido, Zuleide se virou para seu pai. Vamos, temos que ir, agora! Zuleide, escute! Seu pai implorou, a voz tensa. A expressão dele misturava preocupação e algo mais, como se ele tivesse segredos a desvendar. Mas não era hora para explicações. A vida da filha estava em risco. Elas foram em direção à saída, pulando sobre os destroços. Zuleide avistou a filha entre a multidão, os olhos dela cheios de terror. Mamãe! A visão foi como um raio, acendeu tudo dentro de Zuleide. Sem hesitar, ela correu até a garota, abraçando-a com força. Estou aqui, você está segura agora, disse Zuleide, aliviada, enquanto a menina tremia em seus braços. Mas o perigo ainda estava presente. Mariana e Pedro estavam mais perto do que nunca. Não podemos deixar que escapem, gritou Pedro, a fúria na voz ecoando pelos corredores em ruínas. Mas, naquele momento, Zuleide tomou uma decisão. Sem hesitar, ela se virou e enfrentou Pedro. Você não tocará na minha família. Mariana, surpreendida pelo ato de coragem da irmã, hesitou por um segundo. Você não sabe o que está fazendo, Zuleide. Isso tudo é maior do que você imagina. O tempo parecia parar. E eu não estou sozinha, Zuleide respondeu decidida. As luzes começaram a se apagar novamente. Mas ali estava sua força, cercada pela família. Ela olhou para a menina e o pai, então para Mariana. Nós vamos acabar com isso. Com um último olhar, Zuleide se virou, agarrando a mão da filha e puxando-a para fora da sala. Um grito de Mariana soou, mas o eco desapareceu no caos. À medida que avançavam para a saída, sentiram a adrenalina pulsando. O que seria deles agora? O peso das revelações ainda estava fresco, mas havia um novo propósito no ar. Do lado de fora, o mundo estava em desordem. As sirenes piscavam e a polícia cercava o lugar. Uma nova vida aguardava, mas era apenas o começo da luta. Zuleide sentiu a mão da filha apertar a sua, e isso trouxe esperança. Na medida em que deixavam a sala e a confusão, um ânimo crescia dentro dela. Ainda temos muito a fazer. Isso não acabou. E enquanto as sirenes soavam por trás delas, Zuleide se perguntava se alguma vez realmente saberia o que estava acontecendo. A verdade estava emaranhada nas sombras, e cada revelação abria mais portas para mistérios não resolvidos. Mas um novo dia viria, com desafios e esperanças. O passado poderia ser reescrito, e assim Zuleide apertou a mão da filha, decidida a lutar por seu futuro. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é o que os verdadeiros fãs fazem. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião mateie o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não fique de fora.